Eu gravei sim. Pegou nossa casa, olha só, A linha de frente da Rússia está desmoronando. E não foi causada por um míssil ou um tanque. Foi causada por um interruptor. A Ucrânia e a SpaceX conseguiram cortar o acesso do exército russo ao Starlink, deixando suas forças cegas, surdas e paralisadas. Temos relatos de operações de assalto sendo canceladas, comandantes incapazes de se comunicar e soldados implorando por doações para comprar rádios antigos. Então vamos ver como isso aconteceu agora. Aqui está a melhor ironia. O Starlink já é proibido na Rússia. Sanções impedem russos de comprar, atualizar ou usar o Starlink. Então, como soldados russos usaram o Starlink? Eles encontraram alternativas. As forças russas estavam comprando terminais Starlink de terceiros países, lugares onde as sanções não se aplicavam. Depois, eles usavam VPNs para atualizar o software dos seus terminais e, em seguida, implantavam os terminais em território ucraniano ocupado, não na própria Rússia. Tecnicamente, eles não estavam usando o Starlink na Rússia, então conseguiam contornar as restrições que o Starlink tinha. Era uma brecha. E por 2 anos, isso funcionou. Nesses 2 anos, os militares russos passaram a depender totalmente do Starlink para comando, comunicação entre unidades, coordenação de fogo e uso de drones. Tudo isso estava vinculado a uma empresa americana de satélites. Eles não tinham alternativa prática. Nada chegava perto do Starlink em termos de velocidade e confiabilidade. Então a Rússia ficou gananciosa. Eles foram longe demais. Durante a guerra, a Rússia usou o Starlink para comunicação, assim como usamos internet, mensagens e compartilhamento de informações. Nas últimas semanas, eles começaram a agir diferente. Eles começaram a instalar terminais Starlink em drones de longo alcance usados para atacar apartamentos, creches e shoppings ucranianos. O Starlink não só ajudava a Rússia a lutar, mas também guiava ataques terroristas contra civis. É aqui que a situação se torna absurda. A Rússia chegou a apelar para Elon Musk para desligar o Starlink dos terroristas. E eles fizeram isso há apenas 2 semanas. Ouça só. O tema atual do relatório é o crescente uso por parte dos terroristas. O relatório aborda o aumento do uso de novas tecnologias por terroristas, incluindo o ISIS. De acordo com o documento, organizações terroristas como o ISIS estão dando ênfase crescente ao aprimoramento de tecnologias de veículos aéreos não tripulados, UAVs. No entanto, isso não se restringe a drones de reconhecimento, entrega de cargas ou ataques. É importante impedir que o ISIS e seus afiliados adquiram e usem terminais comerciais de comunicação via satélite, incluindo o Starlink. Esperamos que os estados, sob cuja jurisdição operam as empresas de tecnologia relevantes, demonstrem visão de futuro e tomem medidas eficazes para evitar que tais tecnologias caiam nas mãos de terroristas. Tecnologia nas mãos de terroristas? Eles estavam tentando cortar o acesso da Ucrânia. Em vez disso, lembraram a todos que eram eles que estavam abusando do sistema. A Rússia esqueceu algo importante. Só porque a Rússia está em um buraco, não significa que ela pode cavar mais fundo. O novo ministro da Defesa da Ucrânia viu uma oportunidade e agiu rápido. Este é Mikhailo Fedorov. Ele era o ministro digital da Ucrânia no início da invasão. Ele foi o cara que convenceu a SpaceX a enviar terminais Starlink em 2022. Essa decisão foi crucial para a sobrevivência da Ucrânia nas primeiras semanas da invasão. Apenas 1 mês após assumir como ministro da Defesa, ele procurou a SpaceX novamente com uma proposta: desligar terminais não autorizados. Elon Musk respondeu publicamente: parece que as ações para evitar o uso não autorizado do Starlink pela Rússia funcionaram. Avise se precisar de mais alguma coisa. O corte do Starlink foi um grande golpe para os militares russos. Mas como a Ucrânia e a SpaceX realmente fizeram isso e por que não fizeram antes? O mundo está muito caótico agora. Do Irã à Rússia. Todo dia temos notícias malucas surgindo. Manter-se organizado é essencial para acompanhar. Por isso, o vídeo de hoje é patrocinado pela Exter. Eles realmente resolveram meus maiores problemas de viagem. O kit de vácuo de viagem deles comprime meus pertences. Então, consigo colocar 60% a mais na minha bagagem de mão. Tripliquei meu espaço de bagagem com a bomba de ar recarregável deles e nunca mais despachei malas.
Quando corro entre entrevistas, a carteira X-Star tem um botão de acesso rápido que exibe todos os meus cartões na hora. Sem enrolação na segurança do aeroporto quando estou atrasado, e o cartão Finder deles é realmente revolucionário. Eu rastreio minha carteira pelo aplicativo Apple Find My e posso fazê-la tocar a até 90 metros de distância com um alarme alto de 79 decibéis ou ver sua localização exata por GPS em qualquer lugar do mundo. Coordenando muitas coisas entre cidades, perder a carteira não é uma opção agora. A promoção de Dia dos Namorados da Exter oferece até 40% de desconto até 25 de fevereiro. E quando você usar o código BASIC em partnerexter.com/Business Basics, você vai ganhar mais 20% de desconto além dessa promoção. Esse código só vai valer por um período limitado, então aproveite enquanto pode. Além disso, eles oferecem garantia de devolução do dinheiro em 100 dias, então, realmente, não tem risco nenhum. Isso é um valor de verdade em equipamentos que realmente funcionam bem. É aqui que a gente fica um pouco mais técnico, sabe? Para impedir a Rússia de usar o Starlink, a SpaceX teve que desligar o Starlink em toda a Ucrânia. E isso foi meio que um problema, pois isso também impediria o exército ucraniano de usá-lo. Aqui, a solução é realmente elegante. Agora, tecnicamente, o Starlink está desligado em toda a Ucrânia. Nenhum terminal se conecta automaticamente mais aos satélites do Starlink. Em vez disso, apenas terminais verificados e autorizados podem acessar os satélites no céu. E adivinha quem faz a autorização? O governo ucraniano? Terminais militares ucranianos já estão autorizados, enquanto os civis registrados pelo site oficial serão autorizados em breve. Acho que os terminais russos comprados de terceiros e contrabandeados para a linha de frente não serão autorizados tão cedo. Agora, existe uma desvantagem nessa situação, mas ela é temporária. Civis ucranianos estão enfrentando problemas com seus terminais Starlink. Como disse antes, agora há um site onde eles enviam as informações do terminal e explicam o caso de uso. E assim que o governo aprovar o cadastro deles, a SpaceX vai liberar o acesso. Não é nada muito complicado, mas é eficaz. A brecha da Rússia finalmente foi fechada, e o efeito sobre as forças russas foi imediato e devastador. Blogueiros de guerra russos estão descrevendo a situação como próxima do crítico. Veja o que eles estão dizendo. O comando e controle das tropas na linha de frente está praticamente paralisado. As operações de assalto foram suspensas. O sistema de comando das unidades está sofrendo interrupções graves há vários dias. A empresa de Elon Musk efetivamente proibiu o uso de sua comunicação via satélite pelo lado russo, enquanto as forças armadas ucranianas continuam usando o sistema após autorização. E não são apenas os blogueiros de guerra russos. Até mesmo analistas ou propagandistas da TV russa não estão aceitando a notícia. Bem, apenas ouça. Trump precisa ligar para Musk. Em algum momento, o relacionamento deles piorou, então ele deveria explicar calmamente. Volte à razão. Não corte o Starlink só para os russos, desligue completamente para todo mundo. Ligue para o cara da Palantir e pergunte: você está travando sua própria guerra? Porque se sim, não posso garantir. Por exemplo, o que ocorreria se atacássemos as fábricas do Starlink? E se realizássemos um ataque em órbita? Não é seletivo, então nossos satélites também queimariam, mas que se dane. Se toda a constelação de satélites Starlink fosse danificada por uma explosão no espaço. E daí algo vai acontecer? E daí? Os Estados Unidos a defenderiam? Mas se os Estados Unidos defenderem a Starlink, isso significaria que os Estados Unidos estão lutando contra nós em território ucraniano. Então a pergunta é simples. Em que capacidade Elon Musk está lutando contra a Rússia sob o guarda-chuva americano ou em uma capacidade pessoal? Se for pessoal, então isso significa que podemos lutar contra Elon Musk, assim como todas as suas estruturas. O mesmo vale para a Palantir? Simplesmente precisa haver algum entendimento do que está acontecendo. Eles acham que podem nos prejudicar, mas atacamos o bastão, não quem o segura. Concorda? Isso é estranho. Concordo, isso é estranho. Agora, a Rússia tem alternativas. Eles podem usar internet cabeada, Wi-Fi ou rádio. Mas, como dissemos antes, nenhuma delas chega perto da velocidade e confiabilidade do Starlink.
E além disso, após 2 anos de implantação ativa do Starlink, a Rússia vinculou quase tudo a uma empresa americana. Comando e controle, comunicação, coordenação de fogo, dados de drones, tudo. Segundo alguns analistas, a Rússia ficou 2 a 3 anos atrás em tecnologia de guerra de linha de frente. E isso ocorreu de um dia para o outro. Até mesmo os soldados russos na linha de frente estão ficando malucos. Eles estão meio que entediados sem acesso à internet. Temos um vídeo de um dos soldados russos, mas antes de mostrarmos o vídeo, só um lembrete rápido para você clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ao falarmos do exército russo, bots aparecem para prejudicar nosso vídeo no algoritmo. Por isso, sua inscrição é muito importante. Confira este vídeo. Em uma única noite, nós literalmente voltamos para a Idade da Pedra. Só vou enviar este vídeo quando conseguir fazer isso, se algum dia conseguir. Elon Musk ousadamente e completamente, absolutamente desligou a internet em todas as frentes no mundo inteiro. Ou seja, não podemos mais usar o Starlink. Agora, apenas pessoas que verificam corretamente suas informações pessoais podem usar o Starlink. Pelo que eu entendi, os ucranianos podem usar sem nenhum problema, mas nós não podemos. Ainda tínhamos acesso à internet no dia 4 de fevereiro até meia-noite e agora, no dia 5, desde a meia-noite. Ele simplesmente não está presente. Ele consegue se conectar, mas o sinal teimoso teimosamente se recusa a passar. Não me lembro exatamente como está escrito lá, mas que diferença isso faria? F. Não tem internet nenhuma, nem um pouco. Desmobilização em 10 de março F. Hoje é 5 de fevereiro e estou quase ficando completamente louco aqui. Nem conseguimos treinar ou exercitar direito contra aqueles caras, porque não temos sinal. Maldita conexão. Não temos nenhuma comunicação, porra. F, para que a gente pudesse coordenar nossos mísseis. Não temos nossos malditos foguetes. A mensagem real, ou o vídeo que ele postou no TikTok, é bem mais longo do que o que você viu. Mas sua análise principal era simples. Ele não sabe como viver sem o Starlink, está furioso e só esperando o serviço acabar. E ele está fazendo uma pergunta simples que muitos russos estão fazendo agora. Se a Rússia é uma superpotência, por que depende de tecnologia estrangeira para lutar sua guerra? Um canal russo no Telegram destaca isso. Estamos lutando contra a OTAN sem seus equipamentos. Por isso está difícil. Por favor, doe para copos e psicólogos. Solicitam dinheiro ao público russo para comprar pontes e estações de rádio. Foi nisso que o exército da superpotência deles se tornou. Há uma pergunta frequente: por que a Rússia não possui seu próprio sistema de internet via satélite? Bem, um analista de TV russo realmente tentou explicar isso, e ele faz um trabalho muito bom. Ouça só. Vamos manter nossas posições tecnológicas aqui, e como nosso presidente, Vladimir Vladimirovich Putin, diz, acho que vamos conseguir. E quanto a nós? Bem, você começou falando do espaço, mas e nós? Como estamos tecnologicamente no espaço? Ah, não, estou falando de foguetes em geral. Até mesmo analistas americanos, quando analisam foguetes, dizem que é muito caro, não é? O espaço é um programa caro. Mas o seu ponto fraco, como dizem, é que, como uma contramedida, você pode desenvolver tecnologias de foguetes muito mais baratas, certo? Que serão capazes de superá-lo. Tecnologias, sim, que... Isso também foi considerado na época do Reagan. É muito mais barato. Provavelmente tem algo que eu não sei, com certeza muita coisa. Nós temos nossa própria internet banda larga que funciona com a mesma cobertura que a Starlink. Que funcionam com a mesma cobertura que a Starlink? Como a OneWeb, não. Temos uma constelação de milhares de satélites de órbita baixa em operação. Agrupamento de satélites de órbita baixa. E estamos prontos agora. Por exemplo, podemos demonstrar opções que lembram um pouco, pelo menos externamente, os ônibus Buran que enterramos na União Soviética, enquanto os Boeings estão voando. Já aperfeiçoamos a tecnologia de estágios reutilizáveis? Quando dizemos sim, provavelmente agimos como Levcha. Nos deu uma pulga e a desmontamos. Mas a questão é, conseguimos fazê-la? Nós conseguimos fazer uma pulga? Acho que conseguimos. Ainda não vejo isso, pois não depende de desejo, mas sim de política de Estado e investimento. Desde o fim dos anos 80, praticamente não nos envolvemos mais com o espaço. Agora, na verdade, esses são problemas que precisam ser resolvidos em nível estatal. É preciso resolver isso naquele nível. Agora, alguns jovens talentosos se juntaram à equipe da Roscosmos.
Existe um projeto chamado Bureau, mas para realizá-lo são necessários grandes investimentos. Mas se nossos empresários preferem descansar em Courchevel em vez de implementar projetos dignos, em projetos dignos. É isso que eu tenho para vocês hoje. Meu nome é Sam e nos vemos no próximo vídeo.